Olá, meu povo, sejam muito bem-vindos. Estou aqui com a Carla em dois lugares, né? Estamos aqui ao vivo no Zoom, gravando toda essa nossa live de hoje e aqui também no Instagram. Sejam todos muito bem-vindos. E a Carla está lá, nesse momento, fazendo uma chamada para que eu a adicione. Opa, já pediu aqui, vamos visualizar. Vamos transmitir ao vivo com a Carla. Muito bem. Vamos chegando, galera, vamos chamando os seus amigos para essa live que vai ser especial, tenho certeza, né? E vai ser algo diferente. A gente vai falar de um tema que é, a gente diz, tabu para alguns, né? Que tem o feminismo, tem o machismo, parece que há uma briga de gêneros. E isso é uma coisa que a gente tem que desmistificar. Não, os gêneros existem, sim, mas cada um com as suas características e com os seus direitos, homens, mulheres, todos os gêneros. E a doutora Carla está aqui. Eu gostaria que ela se apresentasse, doutora Carla Gerhardt. Esses nomes aqui em alemão e blumenau tem um monte também. Vai lá, Carla, fala um pouquinho como é que a gente se conheceu, quem você é, conta um pouquinho a tua trajetória para nós. Então, boa noite, Antônio, boa noite a todos e todas. É uma satisfação estar aqui hoje. Foi uma alegria receber esse convite de uma pessoa tão querida, que há tanto tempo eu não encontrava, ainda que seja ao vivo, aqui pela internet, né? Uma satisfação sempre estar com você, Antônio. E, bom, eu sou defensora pública, né, já há 7 anos, e há 4 anos eu atuo no plenário do júri. Uhum. E desde a preparação, Antônio, desde a preparação para os concursos, eu sempre estive num lugar de me defrontar com desafios relacionados à comunicação, à fala, a estar em lugares de exposição, né? Então, desde a preparação ali nas provas orais, eu acabei rodando numa prova oral, depois de uma preparação de 10 meses, e depois vinha entrar na atribuição do plenário do júri, quando ingressei na defensoria. E desde o início eu passei por muitas provações, muitos desafios. Então, eu enfrentei muito medo, muita frustração, às vezes que eu tive que lidar com esses meus medos internos, né? E considero que hoje superei muitos desses desafios, né? E hoje me encontro com mais recursos internos. Passei pela Altiva, passei pelo Antônio, me deu grandes recursos, ferramentas para lidar com esses desafios, né? Então, eu te agradeço muito por isso, Antônio, foi fundamental nessa trajetória, toda essa tua energia e ferramentas mesmo, e conhecimento que você passou. Que legal, né? Porque muita gente pensa que um advogado, depois de estar formado, OAB e atuando, ele já adquiriu autoconfiança para falar em público. E a gente vê, não é só um advogado, qualquer área, mas o advogado parece que ele é mais cobrado pela sociedade. Ele precisa falar bem, ele tem que se dar bem, ele tem que convencer. E vindo de um advogado... Aliás, nosso maior público hoje são advogados, por incrível que pareça, que nos procuram, que realmente precisam fazer júri, precisam melhorar sua comunicação. E mais mulheres até do que homens. Nós fizemos uma turma em Criciúma que tínhamos 11 mulheres naquela turma e um homem só advogado. A gente fez uma apresentação na OAB, uma demonstração, e os homens não fizeram muito movimento, mas as mulheres estavam lá conosco. E olha só, né? E está aqui de novo uma mulher comigo aqui nessa live, advogada também, defensora. Tu lembras, Carla, da teu primeiro júri? Você lembra disso? Oh, se lembro. É inesquecível, não tem como esquecer. Mas o júri que você fez parte foi o segundo. Segundo? Então, o primeiro foi o segundo. E por que eu fui te procurar, Antônio? Porque o primeiro foi muito ruim. Por que foi ruim? Não foi. Foi, vamos dizer assim, foi um momento em que me deparei com algo que eu não esperava. Foi um júri de 13 horas. Nossa! Eu comecei às 9 horas da manhã, saí de lá à noite. Meu marido no meio do júri, que nem ele aguentou. Então, assim, depois daquele choque de realidade, eu pensei, preciso aqui de um apoio extra, preciso do Antônio, vou dar um grito para
me salvar aqui nessa situação. E foi muito importante mesmo ter me colocado nesse lugar de vulnerabilidade, né? Porque a gente tem que admitir quando não temos todos os recursos ainda. Isso é um processo. Eu percebo que é uma construção, né, Antônio? Essa construção de recursos para se colocar nesse lugar de fala. A gente inicia, não é tão bom no começo, a gente se defronta com os nossos piores medos, mas à medida que a gente vai exercitando essa musculatura, né, vai criando essas novas formas e jeitos de se colocar, a gente vai ficando mais tranquilo. Com certeza, não é à toa que o título da tua fala hoje, da nossa live, né, da tua fala, da nossa live é a mulher, né, e a fala, né? E você passou por isso e se sentiu em algum momento pressionada com a fala alheia e você foi buscar essa tua energia, essa tua força. Peraí, não é porque eu sou mulher que um homem pode falar mais alto comigo, né? Então você foi buscar, e eu penso que não é à toa o poder da fala e a mulher e a sua fala. Conta um pouquinho, até tem essa pergunta para te fazer, né? Por que a fala, né? Lugares de fala da mulher? Por que esse título? Então, Antônio, eu quis falar sobre os lugares de fala porque, como eu disse, a minha trajetória toda foi me buscando esses lugares, né, ou passando por lugares de fala que me exigiram cada vez mais, né? Então, o lugar de fala ali enquanto concurseira, quando eu estava almejando uma vaga no concurso, me deparei com vários medos meus que vinham aí já até da infância, né? A gente carrega com a nossa história, nossos traumas, nossas questões de infância, e ali, pela primeira vez, a gente, na prova oral do concurso, eu me deparei com esses medos que eu nem sabia que existiam, né? E à medida que eu fui me deparando com esses medos, eu fui lidando com eles e buscando recursos, tanto internos quanto externos, né? Eu fui vendo que existia essa força dentro de mim, mas eu sempre me senti muito fragilizada enquanto nesse lugar de mulher. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas foi um processo interno em que eu, aos poucos, fui descobrindo a importância da comunicação para as mulheres. A gente tem uma tendência natural a delegar, a abrir mão desses lugares de fala para dar esses lugares aos homens. Porque para a gente sempre foi muito natural que os homens estivessem em evidência, os grandes líderes, os mestres, né? Na história, em regra, foram homens. Então, para a gente é natural abrir mão. Então, quando eu fui vendo assim, essa necessidade de me expressar e me comunicar, e que eu precisaria dessa força, porque eu percebo o seguinte, que a comunicação, ela é sobre a forma de você existir no mundo. Então, se você não consegue se expressar, se você não consegue passar a ideia de quem você é, a sua própria existência fica limitada. Então, a gente se limita quando não se expressa, quando não se coloca. Então, a importância das mulheres, cada vez mais, irem buscando esses lugares, se apropriando disso e não fugindo, que eu vejo que é uma tendência muito grande, né? Porque eu fui olhando, à medida que eu curei isso dentro de mim, que eu fui curando, eu fui conseguindo olhar para fora e vendo que as minhas colegas, as defensoras, advogadas, juízes, promotoras maravilhosas se calavam, não davam entrevistas, não davam palestras. Por quê? Porque elas não sentiam essa força, achavam que não tinham essa força, acabavam abrindo, né? Então, tanto elas perdiam, quanto o mundo perdia, ao, né, não dispor desses talentos, desse brilhantismo, dessas mulheres maravilhosas. E, né, então, por isso eu quis falar sobre isso. Eu senti esse movimento foi meu, interno, e que hoje eu, de alguma forma, possa servir de encorajamento para outras mulheres que estejam passando por isso ou que tenham intenção de passar no concurso, enfim. Bacana. E também as mulheres não têm histórias como oradoras, né? Não tem na história porque o homem também não deixava, né? Não dava essa abertura. A mulher era submissa ao homem. Aliás, ainda era, não, né? Ainda muitas se deixam ficar submissa, claro. A gente sabe que
é fácil falar da boca para fora que a mulher se deixa ser submissa porque parece fácil, não serei mais submissa. Não é assim também, nós sabemos disso. Mas eu tenho também, o homem também deixa, com certeza, com as suas histórias, com o seu eu, com a sua briga interna, também tem espaços que ele acaba delegando. Mas a mulher, com certeza, a história de até hoje, a gente sabe que o feminicídio, tudo que acontece, é submissão, né? É forçada muitas vezes pelo medo, né? Pelas consequências, medo da família, enfim, por tudo isso. Mas eu penso que a mulher ter fala, talvez não seja essa briga que se espera, né? A mulher agora não, vai sair do casulo, vai brigar. Não, talvez seja convencer, é persuadir, é dizer estou aqui. Exatamente. Esse é perfeito isso que você falou, Antônio, porque eu sinto que essa é uma das grandes contribuições que as mulheres têm para dar para o mundo, que é justamente essa comunicação mais empática, mais cooperativa, mais acolhedora, a comunicação não violenta, né? Então, assim, tanto o poder judiciário, o sistema de justiça precisa desse olhar feminino, que é um sistema que também durante toda a história foi um sistema masculino, muito muito masculino, e tanto o sistema de justiça precisa desse olhar, dessa nova forma de se fazer justiça mais humanizada, olhando menos mais para as pessoas, mais para as relações, né? Quanto o mundo também precisa. A gente está numa fase em que as mulheres estão cada vez mais nesses lugares de fala. Então, é um movimento que está acontecendo. Mas é muito importante que as mulheres tenham essa consciência de cada vez mais irem para esses lugares, não se deixarem amedrontar ou pela comparação, inclusive, com os homens. Então, eu sinto assim, é uma contribuição importantíssima essa das mulheres no sistema de justiça. E acho uma grande perda quando grandes mulheres que têm muito a contribuir, elas abrem mão desses lugares. Bacana. Antes de você ser defensora pública, você advogava? Sim, advoguei, deixa eu ver, nem me lembro mais quanto tempo. Acho que uns 3 anos, foram uns 3 anos, isso. E aí, e a tua área era criminal? Não, quando eu iniciei a advocacia, eu fiquei num lugar bem confortável, assim, que era, eu não precisava me expor, ficava só ali peticionando atrás do computador, fazia algumas audiências, mas era, assim, eu não precisava fazer alegações finais orais, não precisava fazer uma explanação, uma defesa no plenário do júri. Então, era bem mais, vamos dizer assim, tranquilo. Mas, ao mesmo tempo, essa experiência não permitiu que eu me desenvolvesse tanto desse lado. Então, essas outras experiências acabaram... É na dor que a gente aprende as maiores lições, é sempre assim. Com certeza, Carla. Eu sei que você é uma pessoa muito espiritualizada, né? Você busca muito essa busca interior, buscar ser melhor ser humano. Eu vejo que você participa de constelação, eu vejo fotos tuas, também conversamos muitas vezes quando eu estava treinando você para aquele júri maravilhoso, fantástico lá, que você me mandou um áudio 11 da noite. Pena que eu perdi aquele áudio para poder ouvir várias vezes a tua emoção. Mas naquela época, você já estava com esse intuito a gente não vai falar porque nomes a gente não fala, né? Quando a gente... mas a tua fala naquele dia, talvez, naquele júri, foi uma quebra grande para ti. Né? Quando você estava buscando já interiormente esse poder da fala, mas naquele dia também teve uma experiência transcendente, talvez. Com certeza, com certeza. Experiências como essa, elas ancoram, né? Ancoram memórias, ancoram recursos que te dão depois a força necessária para fazer os outros. Então, esse júri, para mim, foi fundamental para dar sequência depois dos demais com muito mais segurança. Ele foi fundamental. Fala um pouquinho dessa tua busca espiritual. Eu gosto muito dessa área. Eu subo a montanha, fico em silêncio com um grupo, né? Fazia, né? Porque agora em grupo a gente não pode fazer mais nada por enquanto. Mas eu adoro esses trabalhos terapêuticos ligados ao eu interior. Conta um pouquinho essa tua busca. Então, Antônio, essa busca veio concomitante às demais buscas
quando a gente vai nesse processo de autoconhecimento, a gente vai muito fundo quando a gente depara com as nossas dores. Então, à medida que fui me deparando com as dores, e muitas delas tiveram relação com a expressão, com a comunicação, eu fui me aprofundando mesmo no autoconhecimento. E um dos recursos, uma das ferramentas que eu encontrei ao longo do caminho foram as constelações familiares. E foi muito interessante, Antônio, porque as constelações, elas vieram junto com o júri, o plenário do júri, e os recursos que eu consegui, os recursos internos que eu consegui com o tribunal do júri, ok? Me fizeram ter forças para levar adiante projetos que foram pioneiros no estado de Santa Catarina com constelações familiares. Então, essa busca de autoconhecimento foi paralela às dores do júri e me levaram para um lugar muito especial, que foi de levar esses projetos com constelações para dentro do presídio, para dentro do sistema de justiça, ali com situações envolvendo violência doméstica. Então, foi muito especial mesmo esse caminhar, porque me deu coragem mesmo. Eu senti, se eu consigo fazer um júri, quem dirá levar uma constelação para dentro do presídio? Nossa! Quem dirá essa maravilhosidade para dentro do presídio feminino, em que tem pessoas que precisam tanto, né? Precisam, enfim, de um apoio, de um outro olhar. E você constela, você é consteladora? Sim, sou consteladora familiar. Sou consteladora E aí você aplica isso hoje nos presídios femininos? A constelação. Da mesma forma que você com seus grupos, os nossos grupos também de constelações, esses projetos acabaram suspensos por enquanto. Sim. Mas a gente já vinha fazendo esse projeto com presas e com agentes do sistema penitenciário há meio ano, tá? E foi muito, muito especial, porque nós trabalhávamos tanto as presas quanto as pessoas que trabalhavam com elas, que muitas vezes não eram considerados, né? Então, eles viviam um ambiente de muito estresse, muita cobrança, e geralmente os trabalhos, os projetos eram voltados para as presas, não se olhava para os profissionais. Então, como eles fazem parte de todos fazem parte desse sistema, nós entendemos por bem fazer esse trabalho amplo, mesmo, sistêmico, que agregue todo mundo. Então, está sendo muito especial. A gente faz constelações, fazemos diversos trabalhos, elas têm muita questão, as presas, né? Questão com saudade, medo de serem esquecidas. Então, tem muito isso. Que é de perder a voz, né? Que é o título hoje da nossa live aqui, a voz, né? A voz da mulher. A voz da mulher. Você lembra de um caso, assim, emocionante? Todos os casos têm suas peculiaridades, mas algo assim que você diz, poxa, valeu muito ter aplicado a constelação, ter dado uma atenção para essa pessoa. Você lembra de um caso assim? Nossa, tem vários casos, mas eu posso dizer, Antônio, que um deles, que eu posso usar de exemplo e foi emblemático, e tem muito a ver com o lugar da mulher, o lugar de fala da mulher dentro do sistema tão masculino que é o de justiça, que é num plenário do júri em que nós estávamos em 2 advogados de defesa, eu de defensora, ou seja, nós tínhamos 3 réus, ok? Tínhamos o promotor de justiça mais o assistente de acusação. E o circo estava pegando fogo. Era assim, era assistente de acusação brigando com o advogado e ninguém mais se entendia, era assim, era uma gritalhada, todo mundo assim, perdendo as estribeiras, como a gente fala. E a todo momento, eu já com essa consciência, a gente fala consciência sistêmica, uma postura sistêmica, uma postura de olhar de uma maneira mais distante, e atuar de uma forma pacífica, assim, sem se envolver com as questões que são postas ali, né? Então, eu sempre, olhando para aquilo, eu dava sempre um passinho para trás, internamente falando, e dizendo, não vou me envolver. E todo mundo brigando e eu aqui, né? Então, abri o espaço para que eu fizesse a minha defesa, fiz a minha defesa da melhor forma possível, né? E aí, quando os advogados foram fazer suas defesas, o assistente de acusação não deixou. Era tanta briga, então só eu consegui fazer praticamente a defesa, sabe? Porque eu me mantive
essa postura de respeito, mantive esse lugar, essa coisa centrada, Esse equilíbrio. esse equilíbrio. E isso permitiu que eu não entrasse naquele teatro, porque foi um teatro. O plenário de júri, vocês viram teatro. Né? Só que muitas vezes se entra nesse teatro e se esquece dos réus que estão ali. E querem uma defesa, eles não querem ver, né? Não querem ver showzinhos, né? E aí o que aconteceu? Eu fiquei um pouco insegura, porque eu pensei, muitas vezes o defensor acha que tem que brigar, né? Tem que entrar na discussão e gritar. Eu já fiz isso, admito. Já participei por isso, porque estava numa fase ainda de adaptação, tentando me afirmar ali no plenário do júri. Mas depois que eu já estava mais segura, nesse dia eu várias vezes fiquei me confrontando com esse impulso de entrar naquela briga. Sim. Com aquela ideia de que isso é uma boa defesa. E aí, quando terminou o plenário, o réu que eu defendia acabou recebendo uma pena menor que os demais, né? E ainda que condenado, a mãe dele veio, me abraçou e disse obrigada por respeitar a história do meu filho, obrigada por manter a postura, né? E obrigada por fazer essa ótima defesa. Então, me deu um abraço, o filho dela foi condenado, mas eu vi, é isso. Foi aqui do segundo júri? É isso que eu quero com uma defesa, né? Então, que legal. Então, esse trabalho interno acaba ajudando nisso, gente. E eu vejo que o lugar de fala da mulher tem muito a ver com isso, dessa postura mais, como é que eu posso dizer? Mais empática mesmo, mais colaborativa. É outra forma de se comunicar. E só para te dar mais um exemplo, Antônio, eu tenho um amigo meu que é promotor de justiça no Rio Grande do Sul. E ele diz que tem um defensor lá que é ótimo e tal, que briga com ele, e daí dá uns júris bem emocionantes. E que ele adora fazer os júris com os plenários do júri com esse advogado, esse defensor. Mas que quando entra a defensora, aí ele se desestabiliza, porque ela mantém sempre a compostura, faz a defesa dela, com respeito, aí ele se desconstrói todo, não sabe direito o que fazer. Sim. Ele não se sente legitimado a brigar. Por quê, né? Nós somos acostumados a ação e reação. Se você não reage, e agora eu faço o quê? Outra pessoa não reagiu. Parece até uma DR de casal, né? Quando a mulher fala e o marido concorda com tudo na hora, ela diz, mas como assim? Você não vai discutir, agora você vai concordar com tudo? Quer dizer, ela fica brava porque você não vai mais discutir agora, né? Então, essas pessoas, elas às vezes estão fazendo um teatro, como você falou, e eles estão propositadamente saindo do estado normal dele para fazer uma ceninha, uma cenona, para ver se desestabiliza você. Daí você não se desestabiliza, pronto. E agora? Provoquei, e a pessoa não... E aí, eu faço o que agora com tudo isso? Porque eu não vou conseguir me manter com esse tom de voz alta o tempo inteiro e provocando o tempo inteiro. Eu não tem como conseguir. Ele tentou, não conseguiu, vai baixar a guarda agora. E a melhor coisa que você pode falar é dizer, poxa, mas você está com a voz tão exaltada, né? O que está acontecendo? Porque, poxa, a gente está aqui trabalhando, enfim, e a pessoa realmente perde o chão. Ela mais quer a briga e você não briga. Exatamente, é um recurso que a gente usa. Ué, mas por que o doutor está tão estressado? Né? Tá sem argumento, alguma coisa. Não, mas daí já atiça, né? Tem outras formas de abordar. Não, é só perguntar porque nós estamos trabalhando, porque esse nervosismo todo, né? A gente quer uma solução, tal, né? Eu tenho uma pergunta para te fazer aqui, mais uma, Carla. Com base na tua experiência pessoal, que dicas você dá para as mulheres ter menos receio e assumir mais os seus lugares? Dicas. Olha, Antônio, eu posso falar desse meu lugar, das experiências que eu tive. Eu acho que uma delas é, grande parte, desconstruir essas crenças que a gente tem em relação às mulheres em lugares de fala, porque a gente tem muito isso, por falta de referência. Eu falei num post até esses dias no Instagram, que muitas de nós, hoje, somos as primeiras num sistema familiar de milhares e milhares de pessoas que estamos em lugares de fala, estamos tendo liberdade de nos expressar, de nos comunicar de uma maneira mais livre.
antes de nós, nossas mães, nossos avós, nossas bisavós, elas viviam em outro modelo. Né? Outro modelo em que a mulher muitas vezes se calava. Então, hoje, a mulher que tem essa possibilidade de falar, ela muitas vezes se sente muito pressionada, ou sente muito medo, porque é a primeira vez ali na família, ela não tem referências em casa. Tá? Então, isso é algo que muitas vezes gera algumas crenças, no sentido de que a mulher não tem que falar, quem tem que falar é o homem. E tem muita essa coisa, a mulher falando é chato, as mulheres são prolixas, homens se expressam melhor. Mulher fala muito, homem fala menos, são, né? Vão pegando esses chavões e aí continuam falando por falar muitas vezes. Aqui Exatamente. Tem uma pergunta para você, querida Carla, dá uma olhada aí. Você consegue ver a pergunta? Não. Existe diferença salarial entre homens e mulheres, a Bia pergunta, no âmbito da defensoria pública? Deus me livre, ia gerar uma guerra. Não tem, então. Lá não tem. Não, Deus me livre, isso aí ia dar problema. As mulheres são bravas, gente. Deus me livre. Deus me livre. Você viu que a Carla agora, vocês perceberam que ela já ficou, né? Mexeu no salário dela, ela já não gostou. Mas aí, Carla, não é só você. É homens e mulheres, ninguém gosta disso que mexa no seu salário, né? E eu penso que, por que não? Se a competência são iguais, porque, né, as mesmas atribuições, por que um ganhar mais, outro menos? Não é uma competição de vendas, onde um vendedor vende mais e é mais comissionado e outro menos, né? Ali não tem isso. Você está lá, é competente para isso, é concursado para isso. E trabalha, faz por merecer, e por que ganharia mais ou menos? Aí, realmente, seria bem danoso para as mulheres, né? Bem discriminativo, né? Mas legal. Tem muito essa necessidade de desconstruir mesmo essas crenças que tem muitas mulheres que ainda têm, né? Com relação enfim. Mas a gente sabe que o mundo aqui fora é diferente, né? Por exemplo, o mundo de concursos e funcionalismo público. Mas aqui fora, a vida privada, as mulheres, é comprovado, elas ganham menos do que os homens, né? Ou melhor, os homens pagam menos para as mulheres, vamos ser mais claros. Sim. Infelizmente, ainda é uma realidade. Com certeza. Mas uma coisa também que me vem agora com relação a dicas e que eu passei é que as mulheres não deixem de ser elas próprias quando estiverem nesses lugares de fala, porque muitas vezes a gente acha que tem que ser uma cópia dos homens, né? Que a gente tem que, como eu falei ali no plenário do júri, enquanto eu brigava, eu entrava nas discussões, eu batia na mesa, chegou ao ponto de eu gritar na cara do promotor, aquela coisa bem horrorosa, assim, extremamente agressiva, que não tinha nada a ver comigo, é porque eu achava que eu precisava agir daquela forma para ser uma boa defensora. Tá? E a verdade é que a gente tem que ser fiel a nós mesmos. E quando a gente é fiel a nós mesmos, nós temos muito mais poder na nossa fala. Percebi isso ao longo do tempo. Quanto mais verdadeiro, mais centrada, mais poder a gente tem. A gente não precisa entrar na briga, a gente não precisa entrar nessa coisa masculina. Sim, tem um ditado muito antigo que diz que cachorro que muito ladra não morde, né? E eu falei com uma amiga minha, inclusive esteve conosco aqui numa live, a Gisele Secone, de Criciúma, gente finíssima, minha aluna também, fez o curso comigo umas 4 vezes, não é porque reprovou não, porque ela gosta mesmo de falar, aprendeu que falar em público é legal, mas ela disse olha, Antônio, eu posso estar enganada, mas eu acho, ela disse que 99,99% dos júris tem teatro. Então, né, um teatro é aquele que mais pode aparecer, às vezes, ou querer aparecer, não sei se aparece, mas quer aparecer, porque ele quer impressionar os jurados, né? Ele acha que se ele fizer um barulho enorme, as pessoas vão confiar mais nele por fazer mais barulho. Pelo contrário, a pessoa que é mais calma, mais centrada. Você nunca vai pedir um conselho para uma pessoa com esse estilo. Você vai pedir para alguém mais calmo, mais centrado, não é assim? E os jurados, que são pessoas que querem um conselho quase, entre aspas, para quem... O que eu faço aqui?
absolvo, né, ou condeno. Então, é a pessoa mais comedida que vai ganhar, mas existe dentro do direito, como aqui fora também, as brigas, acho que se falar alto, brigar, bater o pé, eu vou ser mais... ter mais autoridade. Meus pais, eu não tenho mais os meus pais, mas a minha mãe latia um monte. Batia até, fazia. Meu pai não precisava. Meu pai só olhava. Né? Olhava e fazia um gesto assim, com a mão. Não sei por que eu obedecia tanto. Então não precisava falar comigo alto. Meu pai não. A minha mãe com todos os filhos brigava. E assim tem muitas famílias isso. Então não é o barulho que você faz que vai fazer o outro ter medo. Vai chegar um momento que todo mundo vai duvidar desse barulho. Ou muita gente vai duvidar. O que ele tá querendo com isso tudo? Alguém se pergunta. O que ele está querendo com tudo isso? Agora, se você está centrada, que é um desafio, estar centrada. É um grande desafio. Porque as pessoas se provocam o tempo inteiro, né? Não é proposital, às vezes. Mas as pessoas nos tiram do sério se a gente deixar. E às vezes tem pessoas que me dizem, eu fiquei nervoso porque a pessoa me irritou. Eu digo, só um pouquinho, para aí. Você se deixou irritar. Porque você podia dizer, mas ué, o que aconteceu? É igual um cliente chegar nervoso numa empresa, né? De segunda a quinta, eu estou aqui com lives. Na semana passada, ainda até de segunda a sexta, com dicas de vendas. Essa semana a gente vai trabalhar de segunda a quinta a partir dessa semana. Mas o cliente, quando chega muito nervoso, falando em vendas, lá no balcão, com uma reclamação, se o vendedor entrar no nervosismo dele, 2 discutindo no balcão agora. Se convidar para tomar um café e dizer assim, nossa, conta para mim o que aconteceu. Conta mais detalhes. Né? E aí a pessoa já vai baixando a guarda, porque não consegue ficar o tempo inteiro assim, vai morrer sem fôlego desse jeito, né? Então, tem que ter calma. Eu penso que essa dica aí é legal, Carla, realmente. E a constelação faz isso, né? Você se distanciar. Eu fui constelado uma vez. Eu não paguei para ser constelado, mas cheguei no ambiente onde estava acontecendo a constelação. Você participou. Fui convidado, né? A participar. E realmente tem coisas que acontecem na constelação que você não entende. Mas você está de fora observando tudo aquilo e você faz gestos e movimentos e expressões que você não sabe até hoje. Eu não sei por que eu fiz aquilo, né? Mas a constelação, ela te ajuda a você sair de um... Constelação, e eu penso aqui na vida aqui fora, a gente devia ter essa... Tenho como exemplo... Eu tenho o problema, tenho a pessoa e tem eu, mas tem um observador. Eu penso que esse observador é que eu deveria fazer o papel também, para não tomar as emoções daquela cena que está acontecendo. Né? Acaba trabalhando isso internamente, de ter esse observador interno, né? Que se distancie. Sim. E as mulheres, né? Vocês, mulheres, têm muito mais essa questão da sensibilidade também. Nós somos mais racionais, as mulheres são mais emocionais. E aí, eu penso que esse trabalho, que é o empoderamento da mulher, que é a fala da mulher, é esse observar agora, sair um pouquinho da tua história, da história da mulher, da humanidade, e dizer assim, pera, por que tem que continuar sendo assim? Eu costumo dizer que muita gente vive com o complexo de Gabriela. Eu nasci assim, eu me criei assim, eu vou morrer assim. Mas quem te falou que você tem que morrer assim? Você pode mudar. Você não precisa chutar tudo. Não, só precisa estar atenta, perceptiva e fazer esse papel de observador. Te observa. Será que você precisa fazer esse barraco todo porque a maioria dos advogados no júri fazem barraco, ou promotor, ou defensor? Não precisa, isso é uma cópia, isso não é você. Você tem a tua essência, você pode ser diferente. Né? E pode, e deve ser. Eu penso que ninguém tem que ficar copiando ninguém, né? E a mulher, então, você acredita que ela, para ter mais voz, portanto, ela tem que se expor mais. Ocupar esses lugares, e eu vejo, assim, colegas, como eu falei antes, mulheres maravilhosas que teriam muito a contribuir com os seus talentos, com as suas capacidades, mas que acabam abrindo mão, não, vamos dizer assim, não vão dar palestras, são convidadas às vezes, não vão dar aula, não dão entrevista, aquela coisa de, eu prefiro me recolher, né? Esse lugar não é para mim. Então, eu acho que se perde muito, eu acho que o mundo perde muito quando as mulheres deixam de ocupar esses lugares. Porque se perde o equilíbrio, né, Carla?
Se é só o homem, né, voz masculina falando, cada vez mais reprimida, e também aí meia culpa também, né? Porque você pode fazer hoje, você pode ter fala, como você teve, você mudou isso. Você foi buscar um curso de oratória para dizer assim, poxa, eu tenho que me comunicar. Talvez você não sabia nem para que lado iria depois, mas naquele momento você precisava ter fala. Isso te angustiava não ter fala, né? Não é que você não tem, não lançar mão disso, não pegar para você isso que te é de direito. Então, eu penso que isso que é bacana. Você buscar para ti, e mulheres que estão aqui nos vendo e ouvindo agora, e os homens também, porque não temos homens aqui nessa live também, também tem homens que talvez não busquem seu espaço, não é só de mulheres, a gente sabe disso, mas a mulher, pela história, né, da humanidade, a gente sabe que elas precisam desse movimento maior. E eu fico com pena porque eu já estou há 30 anos trabalhando com treinamento e desenvolvimento de pessoas. E até uns 3 anos, mais ou menos, 80% do público na sala era masculino. As Até mulheres 3 não... anos atrás? 3, 4 anos. Sim, hoje está 50-50, mas ainda assim tem momentos durante o ano que 60, 70, 60, 55% são homens. As mulheres não vêm, né? Eu fico com pena, digo pena porque, poxa, quanto que poderia agregar? Como que eu faço turmas às vezes só para homens, dentro de uma concessionária John Deere, por exemplo, que é a maior fabricante de tratores e colheitadeiras do mundo. O pessoal que trabalha no campo, a maioria que pilotam aquelas máquinas caríssimas, aquelas colheitadeiras, enfim, colhedoras de cana-de-açúcar, são homens, né? E aí, numa sala de aula, eu tenho lá só homens. Mas quando eu consigo ter uma mulher só, o equilíbrio muda totalmente para melhor. Porque os homens são engraçadinhos na sala, todos, só quando só tem homens. Não é fácil de aguentar. Mas se tem uma mulher, eles ficam envergonhados quando por fazer uma brincadeira, né? Ainda mais que trabalham todos na mesma empresa. Mesmo quando eu tenho poucas mulheres e mais homens que não é uma turma in company, mesmo assim os homens eles respeitam numa sala de aula as mulheres. Eles ficam sem graças de fazerem uma brincadeira que possa ofender ou que possa a mulher achar que aquilo não foi de bom tom. Então eu vejo a importância da mulher ir realmente buscar seu espaço e fico com pena também quando eu vou vender o curso para uma mulher que ela me procurou e eu não bato na porta de ninguém faz algum tempo já na minha vida, graças a Deus. Quem nos procura são os clientes, pela nossa história. Mas quando uma mulher me procura e diz que vai falar com o marido se vai fazer o curso, eu já sei que ela não vai fazer. E isso não é, antes que alguém diga assim, isso aí é um paradigma de você quebrar, uma crença sua. Tá bom, é só te mostrar então as minhas listas de chamadas desses 20, 30 anos de curso, e aí você vai ver que se tem mais homens ou mulheres. Aí você vai me dizer se é crença minha ou se é uma realidade. Então as mulheres às vezes deixam o homem tomar a decisão, tomar as rédeas. E eu costumo perguntar, eu já tenho autoconfiança hoje para falar, no início da minha carreira não tinha, mas hoje eu tenho. Eu digo, poxa, mas você vai deixar o teu esposo tomar a decisão por você? Você me procurou, você disse que tem uma dor, você me falou que tem medo de falar em público, que você precisa ter mais voz, que você já perdeu oportunidades por não falar em público e você vai perguntar para o seu marido se você pode fazer? Ah, não, é que a gente lá faz tudo em conjunto, né? Uma sociedade, tá, mas tá legal, você vai levar o teu marido para as dinâmicas, você vai levar o teu marido para arrumar emprego, você vai... Não, né? É você quem vai. Então, poxa, não deixa outra pessoa, nem conheço o teu marido, pode ser uma gente muito boa, pode ser uma pessoa fantástica, mas não deixa ele tomar a decisão por você. Não é justo isso você fazer contigo, inclusive. E você vai empoderando a outra parte, porque você vai o tempo inteiro perguntando, você está dando poder para a outra parte agora. Né? E assim vale para o homem quando acontece, que vai pedir tudo e pede para a mulher, não tem opinião própria, não consegue ver o que é bom para ele. Tudo bem, vou comprar uma casa, vou comprar um carro, vamos fazer uma viagem. É o casal. Mas quando você vai buscar uma coisa que é para ti, que é para o teu desenvolvimento pessoal, você vai deixar outra pessoa tomar as rédeas? Né? E aí você me pediu hoje, Antônio, no final da live, nós estamos quase finalizando, dê algumas dicas do que você pensa. Então, essa é a minha contribuição também, Carla. Dizer que as pessoas, então o homem ou a mulher, a gente deixa a outra parte invadir o nosso espaço. E a gente vai
deixando e o espaço vai ficando cada vez menor para a gente, cada vez menor, mas a gente vai recuando e o espaço cada vez menor porque eu estou recuando. Porque se eu avanço, né, é igual a maré, né? Avança e recua, avança e recua. É um O mar vai equilíbrio. estar... A gente fala muito disso nas constelações, a importância desse equilíbrio, principalmente nas relações de casal. E eu vejo que não é só o homem e mulher, é a questão da energia do masculino e do feminino, que elas precisam estar equilibradas. E aí, claro, a sociedade põe homem e mulher, mas aí quem estuda um pouquinho mais esse lado espiritual sabe que a energia masculina e a energia feminina, né? Que todo homem tem a energia masculina e a feminina, e assim a mulher também, né? O masculino e feminino. Mas não se enxerga isso, se enxerga, como eu falei aqui no início da live hoje, muitas vezes com uma batalha. Vão as feministas fazerem barulho na TV e os machistas também fazerem barulho. E aí vira uma guerra, né? Porque você é machista, estou acabando de etiquetar a outra pessoa agora. Ah, porque você é feminista. Não, eu só busco o meu espaço, que me é de direito, sem tomar o teu, isso que é muito importante. Buscar o Exatamente. meu espaço não é tomar o teu. Isso, exatamente. Aí se a gente vai para o termo mesmo feminismo, o que que significa, não é odiar os homens, na verdade é igualdade apenas. Né? E é isso, Exato. sem afronta, sem simplesmente respeito. Muito bem. Qual a área que você acredita hoje que a mulher, você sente, todas as áreas, a gente sabe disso, mas qual é a área que é muito predominantemente masculina que você acredita que a mulher devia também tomar, não é tomar, né, mas buscar um espaço Bom, na hoje? área do direito, Né? a área criminal, ela é essencialmente masculina. Em diversas audiências estava assim, eram, vamos dizer, 3, 4, 5 advogados homens, o juiz era homem e eu era a única mulher. Então ainda temos uma promotora de justiça, a doutora Cristina, não sei se ela está nos assistindo aqui, ela, geralmente eu e ela, mas o resto geralmente são homens. Então é uma área realmente do direito que predomina, justamente por ter essa tendência a ser mais beligerante, né? As pessoas colocam nesse lugar da briga, da discussão. Então, é um lugar que seria muito interessante ter mais mulheres, mas mulheres que não copiem o jeito dos homens de agir, no seu lugar de fala, se expressando, né, da sua forma, do seu jeitinho. A gente consegue muito desse lugar, é maravilhoso. Eu adoro quando tem uma advogada comigo. Esses dias eu, inclusive, fiz outro post, estou postando um monte de coisas. E falei da minha felicidade, foi quando eu fiz um plenário do júri, eu me dei conta que a juíza era mulher, a promotora era mulher. Então, assim, eu me senti realizada, porque eu me senti orgulhosa, me senti, olha, a gente chegou lá. Estamos aqui Que às legal. 13 lugares de fala, a juíza falou, depois a promotora falou, eu falei, e tudo, assim, super respeitoso, foi um júri bem tranquilo, e deu tudo certo. Então, é isso que a gente quer ver. Eu falo muito isso no curso de oratória, e você já foi minha aluna, sabe disso, e hoje, olha que motivo de orgulho para um professor, se você é professor ou não é, mas não importa, te põe no meu lugar, ver aqui a doutora Carla, hoje, ao vivo e a cores, numa live, ao vivo. Você se imaginava isso ao vivo alguma vez? Não, Naquela Deus me época, livre. cara? Deus me livre. Deus me livre. Antônio, não sei se você lembra, mas no primeiro exercício que a gente fez no teu curso, eu chorei. Comecei a Eu me chorar. lembro. Lembra, né? Eu Lembro. chorei. Desespero, por quê? Porque tinham uma memória lá da minha reprovação na última fase do concurso, 10 meses de estudo para Procurador-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, rodei na prova oral. Então, foi algo que ficou tão marcado que eu já tinha feito um curso antes de oratória, chorei naquele curso anterior, no teu, mas depois não chorei nunca mais. Olha que propaganda. Mas isso é muito bom. Eu vejo assim, claro, se você falar que é uma propaganda, eu vou concordar que é, né? Sem sombra de dúvidas. Aqui meu celular está avisando que está acabando a bateria. Deixa eu já tirar o fone de ouvido aqui e já colocar para carregar aqui, né? É propaganda. A propaganda, sim, não tem a menor dúvida. Você, como defensora pública, fala que fez um curso comigo e que de lá para cá você passou a falar, tomou voz, né? No papel de mulher, pegando o teu espaço que te é de direito.
e ainda conseguir convencer outras mulheres, ou, no mínimo, não digo nem convencer, mas abrir os olhos de que elas também precisam ter vez e voz. Por que não falar o que é bom, né, Carla? Por que eu te convidaria, por exemplo, também para cá hoje? Porque eu sei que você é uma pessoa bacana, que é uma pessoa que tem uma história bonita, e todos nós temos a nossa jornada do herói. Um livro que eu li que me marcou muito, a Jornada do Herói. E na jornada do herói tem um mentor. Pode olhar um filme de Hollywood e você vai ver que toda a história de Hollywood tem um mentor. E quando eu consigo fazer esse papel de mentor, e você me diz assim, alguém pode dizer, não você, né? Mas você cobra por isso. É claro, é o meu trabalho, né, gente? Eu vivo disso, mas não tem dinheiro que pague estar aqui com você e com outras pessoas que eu convido na minha live, que passaram pelas minhas salas, que mudaram as suas vidas e de mais pessoas. Então, falar bem em público é você multiplicar também, concorda, Carla? Com certeza. É isso, é poder se colocar. É como eu falei antes, quando você não se comunica, a sua existência fica limitada. Quanto a gente pode ainda compartilhar, né? Se a gente restringe a nossa fala, restringe a nossa comunicação, não se vale desses lugares de fala, quanto o mundo perde, quanto a gente deixa de contribuir com os nossos talentos, eu acho que é... E quantas frases corroboram com isso? Por exemplo, quem cala consente. Quem já não viu isso? Quem está calado está consentindo. E aí? Vai reclamar do quê? Não é? E aí tem muita gente que eu gosto muito de futebol, mas tem outra frase, outra metáfora que diz: o sujeito não joga nada e quer massagem. As pessoas não fazem o movimento, mas querem mudar. Eu não consigo ver mudança sem movimento. Você precisa fazer a tua força, o teu espaço, buscar o teu espaço. E as pessoas me dizem assim, Antônio, mas o teu curso, sei lá, né, ele é caro. Tá, mas caro comparado com o quê? O que é caro realmente? É não ter voz, é ficar submisso a vida inteira, né? Não se sentir bem porque não consegue. Tem vontade até de falar, mas não tem coragem. Não é à toa que falar em público é o maior medo do ser humano na face da Terra. Eu gosto de falar por mim, porque eu era muito tímido, muito envergonhado, extremamente tímido, não puxava nem a campainha do ônibus, eu passava do ponto e voltava a pé. Então, hoje, né, o pessoal dá risada quando eu falo, mas é verdade, tá? Então, quando eu consigo estar aqui numa live, montar uma empresa, hoje que é a nossa referência nacional, nossa empresa 5 estrelas do Google Meu Negócio, cursos na nuvem, pessoas bem-sucedidas como você e outras tantas que passaram pelas minhas salas, outras nem tão bem-sucedidas, mas não importa, mas conseguem se comunicar, conseguem falar, não tem dinheiro que pague isso. Eu diria que é como um analfabeto que aprende a ler e escrever, a vida dele muda totalmente. Eu estava vendo uma entrevista com o pessoal do Projeto EJA, Escola de Jovens e Adultos, e eu vi umas senhoras de 71, um senhor de 78 anos, outros de 80 anos, que aprenderam a ler e escrever agora. E uma delas fez uma metáfora da seguinte forma: eu agora enxergo. Eu achava que enxergava a vida. Eu comecei a enxergar agora quando aprendi a ler e escrever, Alice. E eu penso que quando você passa a falar bem, se comunicar bem, não é falar por falar, com consciência, com esse equilíbrio, e aproveitar as oportunidades que te aparecem, também é uma outra vida. Abre, a luz acende para você, parece que você está num outro mundo agora. Eu me sinto assim, com respeito à comunicação. Não sei você, como é que se sente depois que agora sabe que aquele frio na barriga é normal, mas que você não pensa mais em desistir. Eu vejo que essa é a grande sacada. Percebe que faz parte, o medo faz parte. A gente entende que o medo é um alerta ali, que não tem muito fundamento, que não vai vir um tigre e vai te atacar, aquela coisa, né, do cortisol que toma conta. E, na verdade, é uma estratégia fisiológica do corpo para te alertar de um perigo que muitas vezes não é real. É verdade. Então, está no inconsciente coletivo já, né? A gente foge ou enfrenta. Então, o fugir é, em teoria, mais cômodo. Não preciso enfrentar, não vou me machucar. Mas, na verdade, o enfrentar é que te faz avançar, senão você vai ficar correndo a vida inteira. Eu gostaria de ficar muito tempo contigo aqui, minha querida Carla, e com todo mundo que está aqui comigo. São 56 minutos de live, pelo que eu estou vendo aqui. Deixa eu ver lá, 56 minutos. E o Instagram faz isso conosco, com 1 hora, caputz, como diz o alemão aqui em Blumenau, já era, vai acabar.
Uma mensagem final para nós aqui, minha querida, para eu me despedir também de todos vocês. Vai lá, deixa uma mensagem para as mulheres, para os homens também, por que não, né? Sem exclusões, né? É, Simplesmente dizer que se comuniquem, se expressem, porque isso é libertador. E a nossa vida depende disso, nossas relações, nossa expansão na existência, tudo depende de nos relacionarmos com qualidade. Essa qualidade passa por sermos quem somos, e a gente só pode ser quem somos quando a gente consegue se expressar. é Então, verdade. que todos possam falar, né, de si de uma maneira verdadeira. E, enfim, é isso. Eu quero muito que tenham cada vez mais mulheres nesses lugares de fala, e que eu possa muitas vezes me orgulhar de olhar para o lado, no plenário do júri, numa audiência criminal, e ver muitas mulheres ali me acompanhando. Que legal. É isso. E muito obrigado ao pessoal que está elogiando a live aqui. Obrigado mesmo. Obrigado pela companhia também de todos vocês. Abdicar uma hora das suas vidas para estar conosco aqui. E eu honro vocês, como a gente diz isso no mundo espiritual, eu honro a presença de todos que estiveram aqui conosco. Foram momentos incríveis aqui. E dizer que eu estou à disposição, penso que também a doutora, né, doutora Carla, se quiser mandar um direct para você, te tirar alguma dúvida contigo, fazer alguma pergunta, tá tranquilo também, certo? Claro, fiquem à vontade. Estou totalmente à É. disposição. Agradeço profundamente, Antônio, pelo convite e também a presença de todos aqui. Foi um grande Legal, prazer. agradeço a todos de coração, de novo, a gratidão é uma das maiores qualidades do ser humano, e eu sou grato a todos mais uma vez, e dizer que amanhã estarei aqui. Amanhã é quinta, exatamente, quinta-feira, o último dia de live na semana, falando de vendas novamente, que tem tudo a ver com comunicação, que não se comunica não vende. Como é que vai vender se não se comunica? Na verdade, estar num júri é estar vendendo uma ideia, né? Defendendo uma ideia, e vocês estão aqui, façam igual a doutora Carla, vai buscar a tua comunicação, melhorar a tua comunicação, não espera a banda passar. Tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem bem e até amanhã às 20 horas. Obrigado, doutora Carla. Um beijo no coração. Próximo. Beijão. Tchau.